Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né, a mais uma live, né, da imersão Exercício e Diabetes. Eu sou Roberto Dório, eu ajudo aí o profissional da educação física a ter suas aulas aí mais valorizadas, né, por ser reconhecido aí pelo domínio, né, na prescrição do exercício no diabetes. Hoje, nessa live, a gente vai justamente abordar um tema interessante, né, que muito se fala aí e a gente tem uma certa dificuldade em relação a isso, que é exatamente, né, como o percentual de hemoglobina glicada aí do seu aluno, ele pode alavancar a sua carreira. Então, hemoglobina glicada, a gente sabe que é o exame, né, que é usado geralmente para saber se o tratamento do diabetes ele está sendo eficiente, né? É o tratamento de uma maneira geral, tá? A hemoglobina glicada ela vai simplesmente pegar a média das glicemias desse indivíduo dos últimos 3 meses. Então, ela não tem uma referência se o indivíduo, claro, o tratamento, a gente sabe que o mais eficiente hoje é você ter o tratamento medicamentoso, seja com antidiabético oral ou com a insulina, o controle alimentar, né, e também o exercício físico. Então, nessa situação, a gente consegue sim ter padrões melhores de controle. Então, não deixando o indivíduo ficar muito tempo em hiperglicemia ou deixar esse indivíduo fazer muitos episódios de hipoglicemia, que isso é extremamente ruim para o controle. O que a gente chama dessas variações muito grandes é chamado de variabilidade. Então, essa labilidade no valor, quer dizer, uma hora está muito baixa, uma hora está muito alta, isso não só vai impactar diretamente no valor de hemoglobina glicada e também, né, vai mostrar aí que não está ali com um tratamento tão adequado. E além disso, essas variações muito bruscas na glicemia, elas também impactam tanto a sinalização do sistema nervoso central, como também aí principalmente a irrigação, né, sanguínea naqueles órgãos que normalmente têm uma quantidade maior de capilares. Então, por exemplo, os olhos e os rins aí são os que mais sofrem com essas situações. Então, o indivíduo com diabetes, que independente do tratamento que ele vem fazendo, se ele fica hiperglicêmico ou hipoglicêmico, fica variando muito, isso é muito ruim para o controle e o que é pior, alavanca aí o aparecimento das complicações crônicas do diabetes, que a gente sabe que é algo aí bastante delicado aí para a gente. Então, o detalhe nós, como profissionais da educação física, o que tem a ver a hemoglobina glicada do nosso aluno com o nosso trabalho? Né? Por que esse valor ele vai aí, de certa maneira, poder alavancar aí a nossa carreira? Vamos entender o seguinte: cada um dos profissionais envolvidos no tratamento de quem tem diabetes, então seja lá um médico, o médico vai prescrever um medicamento. O nutricionista vai orientar e vai prescrever, né, a orientação ali nutricional, a alimentação desse indivíduo, né, de acordo com o objetivo, se é para ele perder peso, né, ou evitar, por exemplo, aí a hiperglicemia, principalmente no pós-prandial, depois que ele se alimenta. E nós da educação física? Nós normalmente vamos trabalhar no diabetes sempre levando em consideração as respostas da glicemia desse indivíduo, a diminuição dos fatores de risco cardiovascular, que é bastante presente aí no portador de diabetes tipo 2, né? E hoje a gente sabe também que diabetes tipo 1, de primeiro momento a gente pensa, diabetes tipo 1 geralmente é criança, é jovem. Não exatamente, né? Eu mesmo sou um exemplo disso, quer dizer, eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. Então, quer dizer, eu já tenho uma certa idade, né? Eu já tenho 50 anos, tenho 42 de diabetes. Então, olha o tempo de convivência com a doença. E isso sim, atualmente tem se estudado, né? Tem bastante trabalhos aí publicados com relação ao aumento do risco cardiovascular também no portador de diabetes tipo 1. Que o portador de diabetes tipo 1 com a tecnologia que a gente tem hoje para o tratamento de diabetes, claro, aumentou a expectativa de vida. Esse indivíduo, ele, de certa maneira, corrige mais rápido os quadros de hiperglicemia. E o que acontece? Está ganhando peso. Está ganhando peso, acaba ficando com fatores de risco muito parecidos com os da população de uma maneira geral, fora o que está já inerente ao diabetes. Então, quando a gente, como profissional de educação física, o nosso foco está onde? Em
fazer uma anamnese adequada para esse indivíduo, identificar quais são os objetivos que ele tem com o treinamento, os fatores de risco que estão envolvidos, e além disso, nós como profissionais de educação física precisamos ainda prescrever o treinamento para o indivíduo que tem diabetes, sempre focando na qualidade de vida dele com relação a essa variação na glicemia. Uma variação que fisiologicamente já é normal. Ninguém fica com o valor de glicemia sempre igual, independente de ter ou não diabetes. Com o diabetes, consequentemente, muitas vezes está hiperglicêmico, está hipoglicêmico, e o exercício, sim, ele vai ajudar a diminuir a concentração de glicose no sangue, mas também a gente tem que evitar, porque o exercício ele vai se somar à orientação nutricional e vai se somar também ao efeito medicamentoso. Então, quer dizer, a gente tem aí 3 frentes trabalhando com o mesmo objetivo, que é o de diminuir os episódios, por exemplo, ou o período que o indivíduo vai ficar em hiperglicemia. E, consequentemente, o risco desse indivíduo também, principalmente durante o exercício, ou muitas vezes horas após o exercício, ele vir a fazer hipoglicemia. Então, o detalhe é, como é que o médico avalia o tratamento de quem tem diabetes? Normalmente, pela hemoglobina glicada. Então, o que é a hemoglobina glicada? Ele é o exame que vai mostrar a taxa de glicosilação da hemoglobina. A hemoglobina é uma hemácia no nosso corpo que ela transporta oxigênio e remove CO2 e ela se liga à glicose que está ali circulando no sangue lá junto com ela. Essa ligação ela acontece de maneira irreversível. Então, a hemoglobina ela se liga com a glicose e não vai desligar mais. Vai ficar sempre ali ligada na primeira camada. Essa situação permite o exame de hemoglobina glicada. Então, a gente sabe que o tempo das hemácias no nosso corpo é em torno de 90 dias. Então, à medida que a gente tem de valor de hemoglobina glicada, ele vai trazer uma média das glicemias, né, esse valor de glicosilação, ele traz uma média das glicemias dos últimos 3 meses. Então, o indivíduo hoje ele mediu. Ele teve lá uma média de glicemia, sei lá, 153. Então a gente sabe que esse valor médio, ele está refletindo a média das glicemias no período de 3 meses. Claro que cada mês ele tem um peso maior. Por exemplo, o mês anterior, por exemplo, fiz o exame hoje. Né? Nós estamos em agosto, final de agosto. Então, o valor que a gente tem nesse valor de hemoglobina, 50% dele está relacionado às glicemias do mês anterior. 25% do mês anterior. Né? Então, por exemplo, do mês passado e do mês anterior ao mês passado. Nós estamos em agosto, 50% no mês de julho, 25% no mês de junho e 25% no mês de maio. Então, a somatória total, quer dizer, dá uma média do valor da glicemia. E normalmente o médico ele se baseia na qualidade do tratamento através do quanto teve de taxa de glicosilação da hemoglobina, que referencia um valor médio. Isso aí nos exames atuais ele já aparece. Então tem lá, sei lá, 7% de glicosilação. Então a gente sabe que o valor aí de glicosilação ele está lá em torno aí de 154 miligramas por decilitro. Para cada valor existe ali um valor referencial. Da onde vieram esses valores referenciais? Porque isso aí é uma estimativa, não é? A quantidade de glicemias que você tem, que são medidas durante ali o teste, e uma média desse valor. E a gente sabe que o valor médio, qual é o grande detalhe que a gente tem? O indivíduo muitas vezes, ele pode, porque a referência para o bom tratamento é a hemoglobina menor do que 7. Vamos supor que o indivíduo esteja com 7% de glicosilação. Ele está com um tratamento ruim? Não, ele não está com um tratamento ótimo, mas também não está com um tratamento ruim. Ele está justamente no ponto limítrofe e está com média de 154 miligramas por decilitro. Pensando no tempo no alvo da glicemia, que é valor abaixo de 180 e acima de 70, esse indivíduo está ótimo. Ele não está nem muito próximo lá ao valor superior e nem muito próximo ao valor inferior. Só que isso não significa que para ele ter esse valor de 7%, durante esses 3 meses, ele não ficou em vários episódios ali fazendo hiperglicemia, hipoglicemia, hiper e hipo. Então, soma-se todos esses valores e tira um valor médio pelo número de medições. Então, esse é uma falha, ou um ponto fraco que a gente tem nesse tipo de exame. Então, como normalmente se tenta corrigir essa diferença? Com
o tempo que o indivíduo se manteve dentro do alvo. Então, o alvo é acima de 70 e abaixo de 180. Então, normalmente são feitos cálculos para adequar aí o tratamento. Agora, o que tudo isso tem a ver com o exercício físico e o que tem a ver com alavancar aí a nossa carreira como profissional de educação física que prescreve e acompanha o exercício para quem tem diabetes? Com o exercício físico, nós temos aí dois momentos importantes. O primeiro deles é diminuir a glicemia durante a própria sessão de exercício, já que o músculo degrada ali rápido o glicogênio muscular. Existe uma série de reações químicas que vão acontecer, independente da ação da insulina, e que vão fazer com que o GLUT4 vá até a membrana e tire glicose do sangue e traga para dentro do músculo para servir como fonte de energia. Então, durante o exercício, isso já acontece. Qual outra vantagem que a gente tem? Nosso corpo ele sempre busca situações de equilíbrio. E quando a gente faz o exercício, a gente quebra essa parte da homeostasia, essa parte da situação de equilíbrio. E o corpo se adapta àquele momento de estresse que é a sessão do exercício. Durante o exercício, a gente vai gastar um monte de energia. Não só da glicose que está sendo usada como fonte de energia, tem também a parte proteica que também é degradada. Então, uma série de, vamos chamar assim, de perturbações ou de gastos no nosso metabolismo. Então, é uma parte aí catabólica do nosso sistema. Terminou o exercício, o corpo vai tentar buscar o equilíbrio. De que maneira? Repondo o que gastou. Para o nosso corpo funcionar bem, o que é necessário? Ter glicose no fígado. Então, a primeira função, quando a gente para de fazer exercício, pensando nessa situação de reequilíbrio, inicialmente o corpo vai buscar uma situação de equilíbrio na oxigenação do sangue, então remover os elementos ácidos, promover ali um aumento na oferta de oxigênio, aumentar, né, começa ali, né, a síntese de creatina fosfato, e a partir daí, a partir do momento que o corpo fica numa situação já de maior equilíbrio, começa a reposição do que foi gasto. Então, se tem, através da alimentação, o alimento lá que consumiu que tem carboidrato, inicialmente vai para o fígado, a insulina vai fazer a reserva de glicogênio hepático, quando atinge essa reserva, vai chegando também glicose no sangue, e essa glicose vai ser captada também pela ação da insulina para ficar armazenada no músculo. Esse é o primeiro detalhe que a gente tem. Quer dizer, e essa glicose que está no sangue está saindo para ir para o músculo ou saindo para ir para o tecido adiposo, ela automaticamente vai tender a ficar mais baixa. Então, no pós-exercício, os receptores de insulina, principalmente no tecido muscular, eles ficam sensíveis, ficam mais sensíveis. A gente fala que sensibiliza o receptor de insulina. O que isso quer dizer? Que com uma quantidade menor de insulina circulando, depois do exercício, essa molécula de insulina se liga ao receptor de insulina no tecido muscular e a série de reações químicas que precisam acontecer para o GLUT4 ir lá na membrana e tirar glicose lá do sangue e trazer para dentro do músculo, ela acontece. Então o que a gente nota quando a gente faz exercício com quem tem diabetes? Durante o exercício diminui a glicemia e no pós-exercício também vai diminuir a glicemia. E normalmente, dependendo do tipo de atividade que nós fizemos com esse indivíduo, tipo de treinamento, dependendo da quantidade de microlesões no tecido muscular, consequentemente, no pós-exercício, além desse primeiro momento aí de refazer as reservas de energia, ainda se tem sim a síntese proteica para tentar refazer essas microlesões no tecido muscular. E o nosso corpo sempre vai tentar buscar uma situação de adaptação. Então, além de guardar o que normalmente a gente precisa, ele sempre coloca ali um pouquinho a mais, que é o que a gente chama aí depois a médio e longo prazo de supercompensação. Então faz parte aí do processo de adaptação. Agora, o que isso tem a ver com a hemoglobina? Se nós temos a capacidade, com o exercício, promover diminuição da glicemia durante o exercício e ainda promover diminuição da glicemia no pós-exercício, a chance do nosso aluno com diabetes que vem fazendo exercício é, primeiro, ele se manter mais tempo dentro do alvo. Então ele vai ter menos episódios de hiperglicemia e também menos episódios de hipoglicemia, desde que ele se alimente da maneira que ele foi orientado pela nutricionista ou pelo nutricionista. Desta forma, o que nós conseguiremos a médio e longo prazo? Maior tempo dentro do alvo, consequentemente, um menor número de variações
na glicemia, fora dessa faixa de segurança, e, finalmente, uma diminuição no percentual da hemoglobina glicada. E isso certamente vai valorizar o seu trabalho, porque não só o seu aluno vai se sentir melhor, ele vai elogiar você, claro, sem dúvida alguma, vai te indicar para outras pessoas, como também o médico vai tomar conhecimento desse procedimento. E claro, os médicos, os endocrinologistas, né? Isso aí eu conheço vários, já conversei com eles, porque já há muitos anos a gente sabe que o exercício ele vai ajudar muito quem tem diabetes. Só que os médicos, normalmente os endocrinologistas, eles têm um certo receio em indicar um profissional de educação física ou um local, né, uma academia, um clube, que seja, para trabalhar com os pacientes dele. Porque eles não têm acesso ao conhecimento que nós, como profissionais de educação física, temos. Então essa é uma parte extremamente importante de nós, como profissionais de educação física, prescrever o exercício para quem tem diabetes, aparecer um aluno seu lá com diabetes, primeira coisa que você vai fazer, entre em contato com o médico, principalmente com o médico, e se apresenta para ele. Se ele tem acompanhamento nutricional, converse com o nutricionista também. Porque certamente, nesse primeiro momento, o que a gente vai ter? O medicamento ele é prescrito para o indivíduo em repouso. A nutrição, de certa maneira, também. Se ele inclui ali no tratamento dele o exercício, certamente precisará de adaptações, tanto na parte medicamentosa, como também na parte relacionada à parte nutricional. Então é uma questão aí fundamental para nós, como profissionais de educação física, a gente tem, na verdade, dois desafios. Um é mostrar para o nosso aluno com diabetes que a gente conhece o que a gente está fazendo, a gente consegue prever a resposta que ele vai ter em relação à glicemia, tomar os cuidados necessários para que ele não tenha episódios de, principalmente, hipoglicemia no pós-treinamento, horas depois do treino, e também entrar em contato inicialmente com o médico e depois, se ele estiver sendo acompanhado por um nutricionista ou uma nutricionista, entrar em contato também e se apresentar. Porque muitas vezes vai sim, talvez precisar aumentar um pouquinho a quantidade de carboidrato antes da atividade, ou logo após a atividade, ou muitas vezes também diminuir um pouco o medicamento que ele vem usando, principalmente quando é tratamento com insulina. Então, essas situações, elas são muito importantes que a gente trabalhe e de uma maneira rápida para isso acontecer. Porque não adianta, se a gente não entra em contato com ninguém, eu vou fazer a minha parte, e seu aluno com diabetes começa a fazer um monte de hipoglicemia, começa a passar mal. Primeiro que ele vai achar que o exercício está fazendo mal para ele e ele vai parar. E você financeiramente vai ser impactado por isso e certamente ele não vai ficar falando bem de você. Segundo ponto que a gente tem. Com esse trabalho em conjunto, a gente consegue otimizar muito mais a velocidade de resolução da situação. Então, por exemplo, o indivíduo está vindo treinar, poxa, você está medindo glicemia antes, está medindo lá durante o treino, mesmo tomando os cuidados que a gente conhece com relação à prescrição do exercício, esse indivíduo, esse aluno seu com diabetes está fazendo hipoglicemia no meio do treino. Então, como é que a gente vai fazer? Certamente a dose do medicamento precisa ser reajustada, ou, no caso, a alimentação. Mas, primeiro tenta a questão relacionada aí ao médico, tenta ajustar primeiro o medicamento. Caso seja necessário, também converse com o nutricionista para tentar ajustar aí o alimento. Então, dessa maneira, o que você faz? O indivíduo veio treinar e teve lá um certo desconforto, porque fez hipoglicemia depois do treino. Só que você rapidamente entra em contato com os outros profissionais envolvidos no tratamento, resolve a situação junto com eles, não é? Claro, o médico vai entrar em contato ou vai pedir para você mesmo, né, falar para ele lá o que fazer, e resolve a situação. Resolveu a situação, cada vez mais você vai mostrando, você vai colocando, né, confiabilidade no seu aluno. Seu aluno vai confiando no seu trabalho. E os outros profissionais que também tratam de quem tem diabetes também vão confiar no seu trabalho. Então o médico muitas vezes ele não indica o profissional de educação física porque ele não vai colocar o paciente dele em risco. Ele fala, poxa, eu vou mandar, isso aí já, né, eu conversando com alguns, teve um que falou para mim, ele falou, Roberto, eu não mando porque assim, eu não sei qual o profissional que tem naquela academia, ou qual profissional tem no clube, ou no lugar onde ele vai fazer exercício, ou quem é esse personal. E aí, qual o problema? Eu coloco ele lá, a pessoa não entende nada sobre diabetes, vai colocar a vida do meu paciente em risco. Então ele avalia muito essa situação, o quanto vai ser arriscado a gente prescrever o exercício para o paciente dele.
Então, a questão é, a gente precisa sim ficar bastante atento a essa situação, entrar em contato com os outros profissionais para rápido resolver a situação. Você desenvolve aí, você já resolve a questão relacionada ao desconforto. E aí, dessa maneira, esse indivíduo certamente ele vai sim confiar mais no seu trabalho e os outros profissionais também vão passar a confiar no seu trabalho. E nós, através do exercício, porque o que pode marcar aí que isso vai acontecer com você se você já não trabalha com alguém que tem diabetes? E se trabalha, pode perguntar também. A pessoa vem fazendo o tratamento, normalmente embasado no tratamento medicamentoso. Tem bastante resistência à reeducação alimentar e mesmo ao exercício, mais resistência ainda. Só que chega uma hora que ele não consegue mais controlar. E aí, de repente, ele resolve vir fazer o exercício com você. E aí ele descobre o quê? Os efeitos maravilhosos que o exercício traz para o portador de diabetes. Então, ele chega para treinar, a média glicemia, terminou o treino, média glicemia diminuiu, é comum aí diminuir, às vezes 50, 60 miligramas por decilitro, em torno de 30, 40 minutos de treinamento, e isso ele não consegue em momento nenhum da vida dele, a não ser fazendo o exercício. Então, nessa situação, ele vê o quão maravilhoso é você fazer o exercício, o quanto ajuda no controle. E, claro, traz bem-estar, por uma série aí de outras situações, não só do controle glicêmico, como também de liberação de endorfinas, principalmente aí depois do treinamento. E, consequentemente, esse indivíduo ele vai melhorar a qualidade de vida dele e, o que é melhor, conseguir cada vez mais um controle mais adequado do diabetes. Agora, uma coisa que nós, como profissionais de educação física, precisamos ficar bastante atentos é que o indivíduo veio treinar com você. Então vamos supor que o último exame dele lá, ele esteja aí com, sei lá, 9% de glicosilação aí da hemoglobina. Isso aí vai representar mais ou menos aí uma média de glicemias em torno aí de 212 miligramas por decilitro. Então, quer dizer, a maior parte do tempo ele ficou acima de 212 e abaixo de 212. Então, somando tudo e tirando a média, deu aí 212. Então, a maior parte do tempo ele está acima de 200 miligramas por decilitro. Qual é o detalhe nisso? Não adianta a gente começar, de repente, um tipo de treinamento, não, que eu preciso manter a glicemia dele super baixa, tem que tomar cuidado com isso, porque essas mudanças muito bruscas, muitas vezes, impactam demais aí o sistema, né? Porque são todos os sistemas que vão se adaptar. Então, o sistema nervoso é um deles, o sistema cardiocirculatório também é outro, sistema muscular e todos os outros sistemas, né, o pulmonar. Então, toda essa parte, a parte endócrina, vai ter que se adaptar a esse momento do exercício. Então, é algo que a gente tem que ir fazendo, sim, gradativamente. Objetivo inicial, fazer esse indivíduo ficar mantendo, né, tentando aí monitorar mais vezes a glicemia, mesmo quando ele não vem fazer o exercício, para tentar, na maior parte do tempo, manter a glicemia abaixo de 180. Esse é o primeiro detalhe. Então, o detalhe é, evita ficar com glicemia acima de 180 miligramas por decilitro, que é o que caracteriza aí a hiperglicemia. E se ele mantém acima de 180, mesmo que ele fique próximo de 180, aí vai dar uma média mais ou menos de 8% de glicosilação da hemoglobina. E 8% vai representar um valor médio de 183 miligramas por decilitro. Então o detalhe é, se você pegou hoje o seu aluno, começou a trabalhar com ele, está fazendo o trabalho, conseguiu melhorar um pouco as glicemias dele, e daqui 3 meses ele faz de novo o exame de hemoglobina glicada, mas de repente agora baixou para 8%. Tá ótimo. Porque para cada 1% que a gente diminui a hemoglobina glicada, os riscos dele vir a desenvolver ou agravar, né, as complicações crônicas do diabetes, eles diminuem assim drasticamente. Então, 1% de glicosilação, você já está contribuindo para melhorar bastante aí o tratamento desse seu aluno aí com diabetes. Então, a ideia não é, o indivíduo chegou, sei lá, com 9, 10% de glicosilação. Não, vamos trabalhar que o objetivo é chegar a menor que 7%. Essa é a referência. Só que a maioria das pessoas que têm diabetes não conseguem ou tem uma grande dificuldade para conseguir manter os valores de hemoglobina glicada abaixo de 7% de glicosilação. Só que, ao mesmo tempo, quando você olha assim, você pega, né, vários estudos aí, até não muito antigo aí, que foi feito no interior de São Paulo, que foi em São José do Rio Preto e algumas outras cidades ali na região, e aí
Ribeirão Preto, desculpa. E aí o que eles encontraram ali? Que da população que eles estudaram, somente 10% das pessoas com diabetes tipo 1 tinham hemoglobina glicada dentro do abaixo de 7% de glicosilação e 27%, 27 ou 23% das pessoas que tinham diabetes tipo 2 é que tinham hemoglobina glicada menor que 7. E aí fala assim, então é impossível isso? Não, não é que é impossível, é que a maioria dos portadores de diabetes, ele se baseia no tratamento dele com base na parte medicamentosa. Ele vai ou só na insulina, ou então ele vai lá no antidiabético oral, se for diabetes tipo 2. Então isso é muito comum acontecer. E dessa maneira, consequentemente, você só vai ter uma parte aí do tripé contribuindo para que você tenha, para que seu aluno tenha um bom controle de diabetes. Então, a partir do momento que a gente vai juntando forças, normalmente o portador de diabetes que trata lá com parte medicamentosa, controla a alimentação e faz o exercício, ele sim consegue ter valores de glicemia muito melhores, valores com menor variabilidade. Então isso também é uma coisa extremamente importante, né, no tratamento aí de quem tem diabetes. Então essas são situações que a gente muitas vezes acaba aí não tendo controle sobre isso. Mas se o indivíduo soma forças, quer dizer, dentro desse tripé, ele faz exercício, toma um medicamento e controla a alimentação, certamente a probabilidade de termos sucesso ela é maior. E sim, se você consegue com o exercício, que o exercício ele é muito poderoso para essa situação. Apesar dos trabalhos mostrarem, né, a questão relacionada à sensibilidade à insulina, né, quando ela é feita com a orientação nutricional, né, há ali uma diferença estatística, o receptor de insulina ele fica, isso aí também diminui a resistência à ação da insulina, e quando o exercício também é feito, né, o exercício pelo portador de diabetes, ele também tem aí sim diminuição ele aumenta a ação da insulina, quer dizer, diminui a resistência à ação da insulina. Só que quando se junta a orientação nutricional com o exercício, essa capacidade de ação da insulina ela praticamente dobra. Então é algo que realmente é uma coisa assim excelente para o tratamento de quem tem diabetes. O desafio que a gente tem é que, principalmente o diabetes tipo 2, que é mais frequente na população, a pessoa normalmente ela tem sim uma resistência maior à adaptação à parte nutricional, à orientação nutricional, porque como ela toma um antidiabético oral, não tem como se ela de repente descompensou um pouco, aumentar a dose de insulina como acontece no tipo 1. Então é uma situação um pouco mais engessada, que precisa de um pouco mais de atenção. São valores ali principalmente de ingesta de carboidrato que já são determinados. Você vai consumir, sei lá, 40 gramas no almoço de carboidrato. Então, consequentemente, o indivíduo vai consumir essa quantidade. E se ele consumir um pouco a mais, ele vai ficar assim hiperglicêmico. Então, é algo que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Mas, por outro lado, o exercício, ele ajuda muito, por conta dessa liberação de endorfinas, também o indivíduo ter menos gana, por exemplo, para ficar comendo doce. Pode observar isso. Para quem tem aí alunos ou alunas, né, que normalmente treinam, tudo bem que a mulher, durante o ciclo menstrual, ela sim, tem momentos ali que ela sente necessidade de consumir um pouco mais de alimentos que são mais açucarados. Mas o homem, de uma maneira geral, geralmente quando treina, ele tem muito menos atração por alimentos que são doces. E isso é uma coisa extremamente importante para a gente. Porque nessa situação, quer dizer, o exercício traz um certo conforto para o indivíduo, que automaticamente ele vai sim deixar de ficar comendo muito doce. E opa, aí é ótimo, né? Porque, claro, não vai ficar aí fazendo quadros aí de hiperglicemia. Então, essa é a ideia. Então, a dica que eu deixo, né, para vocês hoje em relação à hemoglobina glicada, na verdade são duas, que eu acho que são bastante importantes aí, que devem ser levadas em consideração. A primeira delas é, quando você trabalhar com seu aluno com diabetes, o exercício sendo prescrito de maneira correta, a gente vai sim conseguir fazer com que ele fique mais tempo dentro do alvo na glicemia, quer dizer, glicemias abaixo de 180, sem ficar fazendo muito episódio de hipoglicemia. Isso aí já vai ajudar muito já no tratamento. Isso vai impactar na hemoglobina glicada dele, sim.
Não precisa ficar desesperado e falar, poxa, eu estou treinando, meu aluno tinha, sei lá, 10%, que já aconteceu comigo, né, de trabalhar com uma pessoa que tinha 11% de glicosilação na hemoglobina. Depois de um período, a gente trabalhando, na verdade um período que foi quase aí um ano de trabalho com essa pessoa, e aí a gente conseguiu baixar aí para 8%. Então é algo que tem que ser feito gradativamente, porque essa pessoa ela tinha aí várias alterações, já tinha várias complicações crônicas, então é algo que a gente tem que ir fazendo de acordo com o que é necessário e o que é imposto aí na situação. Mas a gente consegue sim esse resultado. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. A segunda, né? Você começou a trabalhar com alguém que tem diabetes, entre em contato principalmente com o médico inicialmente. Se ele está sendo orientado pela nutricionista, se você observa que está tendo episódios de hipoglicemia, entre em contato com a nutricionista também, porque ou hipo ou hiperglicemia, quer dizer, o que não está dando certo aí? Né? Não é só o exercício, a gente controla algumas variáveis no exercício, que a gente consegue prever a variação glicêmica desse indivíduo, só que também tem situações que se o medicamento, por exemplo, o medicamento não está adequado, está abaixo do que o indivíduo deve tomar. A parte nutricional também não está ajustada. Não adianta, através do exercício, você não vai conseguir fazer milagre. Não tem como a gente fazer isso sozinho. Você vai conseguir diminuir a glicemia? Conseguir. Só que a pessoa chegou com 320 e terminou com 260. É isso que vai acontecer. O exercício fez a parte dele? Fez, mas só que como os outros pilares ali não estão, né, não estão ajustados, consequentemente isso aí impacta sim no nosso trabalho. Mas a ideia é, se você está percebendo que tem alguma coisa que não está adequada, entre em contato sim com os outros profissionais. Então eu acho que o que você pode já a partir de amanhã aí, começar a fazer com seus alunos aí com diabetes é isso. Ver lá os exames que eles fizeram, quanto está a hemoglobina glicada dele, vai acompanhando essa pessoa, entra em contato com o médico, se apresenta aí para o médico. Eu acho que essa parceria ela é bastante importante aí, tanto para rapidamente corrigir situações, para melhorar, garantir aí a boa qualidade de vida do nosso aluno com diabetes, além de você ficar conhecido aí pelo médico que acompanha essa pessoa, e certamente aí você vai ter muito mais respeito no seu trabalho. Isso é algo bastante importante. E lembrem-se, né? Exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Então valeu, muito obrigado, um abraço, até mais.